Bom dia, senhoras e senhores, a imprensa, convidados, ao nosso ilustre convidado de hoje, senhor Rafael Valdomiro Greca de Macedo Filho. É filho de Dona Terezinha Greca de Macedo e do engenheiro Eurico de Macedo, e casado com a jornalista Margarita Sansoni. É formado em Economia pela Fundação de Estudos Sociais do Paraná, em 1967, e da Engenharia Civil com especialização de Urbanismo pela Universidade Federal do Paraná, em 1978. Já foi vereador, deputado estadual, constituinte, prefeito de Curitiba, deputado federal e ministro de Estado do Esporte e Turismo. É membro concursado do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano, o IPUC, engenheiro urbanista, que tirou o primeiro lugar do concurso de 1981 como engenheiro urbanista. Além disso, o Greca também é escritor, poeta, editor e pesquisador da história. É membro da Academia Paranaense de Letras e do Instituto Histórico e Geográfico do Paraná. Possui uma ligação íntima com Curitiba, sendo um profundo conhecedor da sua história e das carências da cidade. Ao longo de sua trajetória, Rafael Greca recebeu inúmeras condecorações e prêmios internacionais. Entre os mais significativos está o Prêmio Mundial do Habitat, em 1996, da Organização das Nações Unidas, pelo conjunto de sua obra humanitária. Com muito orgulho, convido para fazer parte da tribuna Rafael Valdomiro Greca de Macedo. Bom dia, tudo bem? Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, é com alegria que eu volto a essa tribuna. Aqui comecei a minha vida pública, na redemocratização do país, na condição de vereador. Aqui fundei o Grupo Pró-Cidade, onde na condição de vereador engenheiro do IPUC, nós reuníamos os vereadores da época para conversarmos sobre as transformações e o urbanismo curitibano. Aqui tive a alegria, na manhã do dia 1º de janeiro de 1993, de ser investido das funções de prefeito de Curitiba. Naquele dia, talvez tenha feito o melhor de todos os meus discursos, porque falava com a alma transbordando pela possibilidade de poder influir nos destinos desta cidade, que é meu berço, meu caminho e, com certeza, será a minha sepultura. Margarita e eu somos curitibanos batizados na Catedral de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. Ela e eu escolhemos fazer da cidade o nosso objetivo de vida. Eu poderia ter sido empresário, é sabido de todos o envolvimento da minha família com a área de obras públicas da cidade, mas escolhi ser um servidor público. Formado em engenharia, pedi ao então prefeito Saul Raiz que pedisse ao meu pai e aos meus tios que me deixassem ir trabalhar no IPUC. Ia lá, junto ao prefeito Jaime Lerner, depois sucessor do Saul Raiz, desenvolvi, junto com meu prezado colega Sérgio Pires, que hoje é presidente do IPUC, o programa das unidades de interesse de preservação, que depois deu origem ao potencial construtivo, que foi instituído por mim, enquanto deputado federal, como um dos instrumentos de modernidade do Estatuto das Cidades, que nós votamos no Congresso Federal, quando eu lá estive, depois de ter sido ministro de Estado de Esporte e Turismo do presidente Fernando Henrique Cardoso. O que eu venho lhes dizer é da importância desses dias que esta casa está vivendo.
A Câmara é a reguladora da cidade. Desde os idos de 1721, quando deitou provimentos o ouvidor Rafael Pires Pardinho, determinava a Câmara que não se deixasse terreno baldio ou casa em abandono dentro do rocio da vila de Curitiba, que não se abandonasse nenhum ser vivente desvalido, caído nas calçadas, que não se fizesse, fazendo mal aos seres humanos, os maiores desaforos à lei de Deus e à vontade do rei. Ouvíssemos nós os provimentos do ouvidor Pardinho, e não teria queimado, últimos dias atrás, a Casa de Portugal, aonde a Rua Duque de Caxias encontra a Rua Paula Gomes, próprio público municipal abandonado. Ouvíssemos nós o ouvidor Pardinho e não teríamos, como eu contei agora, 18 miseráveis supostos moradores de rua, homens livres que escolheram morrer à míngua nas marquises da cidade, caídos aqui entre a Rua André de Barros e a Rua Visconde de Guarapuava. Estão lá ainda para que todos os senhores e as senhoras exerçam a sua humanidade indo vê-los. Eu acho que a cidade é o espaço da alegria. É melhor ser alegre do que ser triste. A alegria é a melhor coisa que existe. Mas é fundamental, para que a cidade seja o espaço da alegria, que ela não negue ao seu povo a esperança. A cidade tem que ser mais forte do que as dificuldades, e a cidade tem que ser mais firme, enquanto feita de homens e mulheres com vontade de resistir, mais firme do que a contingência nacional. Se lerem hoje o blog do Ismael Moraes, virão na minha coluna Inteligência Urbana, que eu aconselho mais Curitiba e menos Brasília. Mais Curitiba e menos Brasília. Me preocupa profundamente o fato da secretária municipal de Finanças, doutora Eleonora Frutti, ter dito nesta casa que 60% do orçamento de 2016 não se vai realizar, ou pode não se realizar, porque dependente das transferências do governo federal. Isso é muito preocupante numa cidade onde a linha Inter 2 precisa de interferências, o terminal do Capão da Embuia precisa de uma intervenção urgente, o terminal da Vila Centenário está arruinado, há esse desalinhamento das estações tubo do metrô, que no IPUC não é consenso. Aliás, o IPUC não pode ser culpado de tudo que vai de mal na cidade, porque sobre o IPUC hoje há 3 outras instâncias. Há uma Secretaria de Planejamento, uma Secretaria de Trânsito e uma UTAG, uma unidade de gerenciamento que eu criei para gerenciar os programas do BID, e todos os 3 interferem, às vezes, naquilo que dentro do IPUC se desenha. Então, me preocupa muito essa visão de que não há recursos, porque nós precisamos que o orçamento de 2016 não seja chamado de névoas do nada. Depender só de Brasília é perigoso, muito perigoso. Será que o governador Beto Richa também, que depende de Brasília, terá 1,41 bilhão para transferir para a cidade? Será que o governo federal vai ter 1,220 bilhão para transferir para a cidade? Me preocupa a finalização da linha verde.
O povo já a chama de lesma verde, outros chamam de lenda verde. Foi a única obra negociada junto ao BID que não terminou. Curitiba sempre tinha uma tradição de começar e terminar as suas obras financiadas junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento. Por outro lado, ao dizer mais Curitiba, menos Brasília, eu quero lembrar que, quando governei, o país vivia uma situação parecida. O presidente Collor tinha sido deposto, o Itamar assumiu, o dólar custava 8 cruzeiros reais. E até vir o Plano Real, em 1994, já no segundo semestre, nós vivemos grandes angústias. E, no entanto, nós sobrepusemos criatividade a isso. Curitiba fez as grandes frentes de trabalho do Tudo Limpo, o restaurante de R$1, o Faz SOS, o ônibus da linha Sopão, a Fazenda Solidariedade, a farmácia curitibana básica gratuita com 81 remédios grátis. Imprimimos os livros Lições Curitibanas e distribuímos as cestas básicas do Vale Vovó. No meu tempo de prefeito, Brasília foi insignificante nas minhas 6.600 obras. Não teve Brasília nas ruas de cidadania e eu construí 6 delas. Não teve Brasília nos 45 faróis do saber, nos 140 quilômetros de asfalto com base de aeroporto para que vão e voltem os interbairros, asfalto esse que resiste até hoje. Na compra e financiamento de 99 ônibus biarticulados, na criação de 12 dos 20 parques da cidade e na manutenção e construção de 105 postos de saúde e 7 postos de saúde 24 horas. Não teve Brasília no Bairro Novo, na Gleba da Ordem, nas moradias Santa Rita. O que é que teve? Teve a alegria de ser curitibano. Não teve Brasília porque tínhamos Curitiba no sangue. A cidade é muito importante, porque é na cidade que a vida se realiza. Não dá para separar a cidade da nossa gente. Uma pessoa pode morrer por um buraco. Um buraco pode matar uma pessoa. Domingo morreu o Milton Ferreira de Oliveira, de 47 anos, na rua David Town, no Xaxim, por um asfalto mal espalhado, um calombo e um buraco, e por ironia da história, era um ciclista. Morreu, voou 40 metros, bateu a cabeça e morreu. O buraco pode matar uma pessoa. Então, cuidar das pessoas é também tapar os buracos. O prefeito tem que agir tanto olhando para o buraco que tem que ser tapado, como o prefeito tem que agir olhando para as potencialidades, para o fluxo de trânsito, para o trânsito que respeite a vida, como é intenção do planejamento em curso. Nós precisamos prestar atenção também em recuperar a qualidade do transporte coletivo. Eu convido um vereador a fazer o percurso do antigo ônibus Colombo-Sique. Quem antes pegava um ônibus só, agora tem que pegar, subir, descer e pagar pelo menos 3 ônibus. Tem que ir de Colombo até o terminal do Cabral, dali até o terminal da SIC e do terminal da SIC até a sua fábrica de origem. Quem andava desde São José dos Pinhais até a Barreirinha num único ônibus, agora tem que descer no terminal do Boqueirão, subir no ônibus Boqueirão Centro Cívico, caminhar a pé até o terminal da Guadalupe, para depois subir no ônibus Guadalupe Barreirinha. Pior ficou a vida de quem usava o ônibus
Tamandaré Fazendinha. Vamos conceder mais 2 minutos para Vossa Excelência. Tem que fazer Fazendinha Guadalupe, depois Guadalupe Terminal do Cabral e ali embarcar num ônibus para a sede em Almirante Tamandaré. A esta Câmara que se prepara para votar o novo plano diretor, pudesse eu dizer alguma coisa no sentido de restaurar a nossa esperança de curitibanos, eu diria que tenham a alegria de criar o novo, mas não queiram copiar São Paulo, que copiou Bogotá, que copiou Medellín, porque São Paulo, Bogotá e Medellín copiaram Curitiba do tempo do Jaime Lerner e do Rafael Greca. Procurem exercer a curitibanidade e façam isso com alegria, porque é melhor ser alegre do que ser triste, porque a alegria impulsiona para diante e a tristeza deprime e entrega os pontos. Viva Curitiba! Brilhe sobre a cidade a luz dos pinhais, um dia devoção dos nossos antepassados. Muito obrigado.